Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina. E voltamos com o Saúde em Foco aqui na TV São Pedro. Hoje estamos conversando com o Dr. Marco Antônio Girardi, médico, ortopedista e traumatologista, formado na Universidade de Caxias do Sul, também com residência no Hospital Pompeia. Doutor Marco, conversávamos antes sobre as fraturas, os tipos de fraturas, né? Agora vamos conversar um pouco sobre prótese, né? Que também é um assunto bastante comentado pelos pacientes. E a principal prótese que se ouve falar é de quadril, né? É a cirurgia que mais se faz? Realmente o mais comum é a gente ter a prótese na articulação do quadril e joelho, por serem articulações de carga, que suportam o peso. Tá? Vocês vão ouvir falar muito em prótese que existe de ombro, existe prótese em cotovelo, mas realmente por ser articulações dos membros inferiores que vão suportar o peso, é mais frequente realmente quadril e joelho. Tá? Isso que a gente vê mais no dia a dia. E quais os tipos de prótese que existe para ser colocadas no quadril? Certo. Hoje em dia nós temos as próteses, muito vai variar de acordo com a idade do paciente, com um estoque ósseo, como a gente chama, a qualidade de osso do paciente. Aí a gente opta por próteses hoje em dia. Existem próteses não cimentadas, tá? E próteses cimentadas. O que é isso? Num paciente, por exemplo, mais jovem, que tem uma qualidade óssea boa, a gente usa uma prótese não cimentada porque ela tem uma certa aderência ao osso. Ela gruda pela capacidade de porosidade dela, ela já é feita para isso, só que, claro, em qualidade óssea boa, né? Tá? A gente acaba optando por essa questão. Só interrompendo, o osso se regenera ou não? Não, o osso, na verdade, essas próteses, elas já vêm com um componente, nessas não cimentadas, que é por osso provocar uma aderência. Elas grudam no osso, né? Mas isso quando temos osso bom. No caso de pessoas com osso de má qualidade, em pessoas com osteoporose, com osso mais fraco, essas próteses não podem ser usadas porque, na verdade, essas próteses a gente usa elas com, como eu posso dizer, elas usadas com pressão que a gente coloca no osso e tu pode quebrar o osso, né? Por causa que tem uma massa óssea muito fina, fraca. Aí a gente opta por essas próteses com cimento, que são próteses que a gente coloca esse produto dentro do canal do fêmur ou no joelho e a prótese é grudada nesse produto que faz com a prótese quebrada. E essa é uma prótese de uma liga metálica, né? Exatamente, é uma liga metálica. A prótese ela tem dois componentes no quadril, uma parte que vai no fêmur e uma parte que vai na bacia. E as duas elas se juntam, onde a musculatura mesmo segura, para que ocorra o trabalho da prótese dentro da articulação. Né? E a maioria das próteses são dessa liga metálica? Existe, por exemplo, prótese de um material parecido com plástico ou não? Existe hoje o mais, digamos assim, moderno que a gente tem, a gente chama de cerâmica. Tá? Cerâmica. É um produto que hoje tem de melhor qualidade, usado em pacientes jovens. Por quê? Porque a gente tem que usar um material de boa qualidade para ter uma durabilidade maior. Tá? E essa cerâmica ela consiste numa cabeça, uma esfera, tá? Que ela faz articulação com a bacia. E aí ele evita que tenha um menor atrito. Evitando o menor atrito, aquilo tem uma durabilidade maior. E a prótese colocada uma vez, ela tem uma durabilidade, ela não é para toda a vida, né? Exatamente. Hoje essas próteses que nós temos, assim, seja próteses nacionais ou importadas, são próteses de excelente qualidade. Tá? Hoje uma prótese ela tem que durar entre 10 a 15 anos, independente de ser nacional ou importada. Tá? Seja ela em quadril ou joelho, ela tem esse período mais ou menos previsto. Né? Tá? Isso vai depender também muito do paciente. Né? O paciente tem que ter um certo cuidado, porque a prótese ela é feita para tirar a dor. Né? O paciente que usa prótese de quadril, joelho, não vai usar para jogar futebol, para jogar tênis, essas coisas, né? Essas próteses elas são indicadas para que a pessoa tenha movimento, tenha uma qualidade de vida e não tenha mais dor. Então, cuidando nesse sentido, hoje uma prótese importada que a gente coloca num paciente com entre 40 e 60 anos de idade, ele vai ter uma durabilidade praticamente de 20 anos. Né? Dr. Marco Girardi, e para os pacientes que estão nos assistindo através da TV São Pedro, né? Para colocar uma prótese, não, primeiro o paciente tem que precisar da prótese, né? Mas qual é que é todo o procedimento? Primeiro o senhor vai lá, examina o paciente, estuda, também observa qual prótese colocar. Exato, exatamente. Como é que funciona todo esse processo? O paciente que tem indicação hoje para prótese é o paciente que tem artrose. Tá? O que é artrose? A artrose é um processo de degeneração da cartilagem, né? Que, como a gente comentou antes, mais comum, quadril e joelho. Isso a gente avalia, examinando o paciente, tá? Que o paciente ele já tem uma marcha, uma maneira de caminhar já diferente, né? Apresenta muitas vezes uma atrofia da musculatura, um encurtamento da perna. E no nível de exames, um simples raio-x já identifica bem isso. Tá? O raio-x convencional, fazendo bacia, joelho, a gente já consegue identificar o grau de comprometimento e nesse próprio raio-x a gente calcula o tamanho da prótese, o tipo da prótese, a melhor maneira para o paciente. Né?
Que aí depois são feitos exames. Sim, isso a gente faz tudo o que a gente chama do planejamento pré-operatório, tá? Com o raio-x do paciente a gente tem como medir direitinho. A gente vai para a cirurgia praticamente sabendo já o tamanho da prótese, porque a gente tem como mensurar ela toda, o tamanho da parte do fêmur, bacia e toda a articulação completa, né? E o tempo de cirurgia vai demorar, cada caso é um caso, né? Exatamente, isso depende muito digamos assim, um fator que para nós dificulta muito é o peso do paciente, né? Se nós temos um paciente magro, o tempo de cirurgia é rápido. Agora, um paciente mais obeso, um paciente grande, ele dá um trabalho maior para a prótese, né? Para fazer o procedimento. Mas normalmente o tempo previsto é entre 1h30, 2 horas, o procedimento está finalizado. E por que esse trabalho maior no paciente mais obeso? Devido à dificuldade? Devido à própria dificuldade de manipulação, né? A própria gordura do paciente dificulta muito, né? Um paciente, muitas vezes, pega uma pessoa magra, tu leva 1 hora de cirurgia, onde no paciente obeso, tu leva lá 2, 3 horas para conseguir realizar, né, cara? E também depois a recuperação é maior. Muito mais dificultosa, exatamente. A pessoa com obesidade, ela tem dificuldade para a própria manipulação, de deambulação, né? Para a pessoa conseguir caminhar, né? Mas o resultado final ainda ele é satisfatório. Falando agora de outras próteses, a não ser a do quadril, né? Essa prótese no cotovelo e também no ombro é diferenciada, né? Não Sim, são as mesmas. Não são as mesmas. Na verdade, hoje, a prótese de ombro ela é uma prótese mais recente. Tá? É uma coisa que não é como o quadril e o joelho que existe há vários anos. Tá? Hoje existe uma prótese de ombro que a gente chama prótese de reversa de ombro, que ela tem uma indicação naqueles pacientes onde tem em estágios avançados ou por fratura ou por lesões maciças dos tendões. Isso a gente tem como recuperar o movimento. Tá? Só que a gente deixa claro para o paciente que o resultado nem sempre é tão bom quanto ele gostaria de ter. Tá? Na questão do quê? Porque como a articulação do ombro e cotovelo são articulações menores, tem pouco músculo que trabalha, o que acaba acontecendo? A força mais do paciente não vai ser a mesma. Né? Então a recuperação, o resultado não é tão bom quanto um quadril ou um joelho, onde a pessoa já vai ter uma reabilitação mais rápida. Né? A prótese no ombro é mais por fratura? Fratura, por fratura e por a própria artrose também, né? Só que por não ser uma articulação de carga, de peso, que a gente só tem o movimento aqui, não é tão comum a gente ouvir falar, né? Mas realmente são feitas próteses, a gente tem alguns casos já feitos e a pessoa tem uma recuperação também boa, dá um bom resultado. Outro assunto que nós não podemos deixar de comentar, né, que foi muito divulgado, principalmente no ano passado, só a questão, doutor, das próteses falsificadas, com as próteses que até geraram rejeição, Exato, né? Exato. Explica um pouquinho para nós sobre o que aconteceu e até o procedimento que o paciente deve fazer antes de adquirir. Na verdade, não é o paciente que adquire, é o médico. Né? Na verdade, exatamente, a questão do médico. Acho que a primeira coisa que a pessoa tem que confiar é no médico, né? Porque tudo começou nessa questão da máfia das próteses em superindicações, né? Em digamos assim, valorizar o procedimento, né? Então, pessoas que usavam próteses de determinados valores, né? Aí o que acontecia? Médicos, hospitais, advogados, todos envolvidos, faziam toda digamos assim, uma situação para superindicar a cirurgia e botar o valor da prótese muito acima do que ela realmente vale, do que realmente custa, né? Essa é que é a questão, né? E principalmente a situação maior foi ali de pacientes que foram operados e que não precisavam. Né? Pacientes onde podiam tratar daqui a pouco sem cirurgia e acabaram submetendo a procedimentos onde não havia indicação, né? Mas então, como a gente já falou, né, o pessoal que está nos assistindo, não se preocupem que aqui os médicos são competentes e não fazem isso e não aconteceu nenhum caso aqui na região, graças a Deus. Doutor Marco, agora falando dos avanços da ortopedia e da traumatologia, o que tem de novidade aí para os pacientes? Olha, na questão de novidades, assim, primeiro em trauma, tá? A parte da traumatologia avançou muito na questão de fixação de fraturas, tá? Hoje a gente tem materiais de boa qualidade, onde antigamente tu fazia uma fratura em fêmur, fazia uma fratura de tíbia e tu deixava assim o paciente 90 dias, 120 dias sem caminhar. Tá? Hoje nós temos materiais que a gente chama de hastes intramedulares, são colocadas dentro do canal do osso, que facilita uma reabilitação mais precoce do paciente. Hoje em dia, em 30 dias, o paciente está caminhando, tá? Com uma fratura de fêmur, fratura de tíbia. Mas isso tudo, claro, vai depender da localização da fratura e do tipo da fratura, né? Material, como a gente diz, material não cura o paciente. Né? O material é feito para dar uma reabilitação. Mas, claro, tu pega uma fratura articular, uma fratura grave,
já demora mais a recuperação, né? Mas a nível de materiais é uma coisa muito crescente, né? Tanto na questão do trauma, quanto na questão das próteses, tá? Hoje em dia nós temos para cirurgias de ligamento, que é uma coisa muito comum no nosso meio, ligamento cruzado, que são cirurgias onde o atleta, a gente vê muito comum no futebol, né? E tem parafusos, para ter ideia, são parafusos bioabsorvíveis, parafusos de plástico, né? Onde tu faz a cirurgia no paciente, faz um raio-x daqui um ano, dois, ali tu não existe mais, não tem mais o parafuso. É como se fosse um ponto, né? Exatamente, exatamente, né? Então a gente tem esses materiais hoje cada vez crescendo mais, a questão dessas próteses também, que tudo facilita muito para o paciente, né? Dentro da ortopedia e traumatologia, isso tudo como a gente sempre fala, o importante é a reabilitação, o paciente tem que caminhar, o paciente tem que ter uma recuperação mais rápida possível, né? Agora falando ainda, como a gente tem muitos atletas aqui, né? Essa cirurgia de ligamento, ela acontece porque é o ligamento do joelho. Alguns falam, na maneira leiga de falar, menisco. Isso, mas existe. Na verdade, o que acontece? O joelho é uma articulação muito comprometida, né? Em função do próprio mecanismo de dobrar, de torcer ele, né? E aí, o que é o mais comum? Realmente o ligamento cruzado anterior, tá? Só que na maioria das lesões do ligamento cruzado, o menisco também tem um certo grau de comprometimento. O que seria o menisco, doutor? Para as pessoas entenderem, né? O menisco é uma estrutura que está dentro do espaço articular entre o fêmur e a tíbia e ele serve para lubrificar a cartilagem, para proteger a cartilagem. Tá? Então, o que acontece? O menisco ele pode sofrer uma ruptura, seja ela por um trauma, que é mais comum na torção, ou degenerativo, porque ele gasta com a idade da gente. Não é só o osso que gasta. A cartilagem, o menisco também acaba gastando. E pode ocorrer a ruptura, tá? Nessas situações. Tá certo. Chegamos ao final. Vou deixar mais um espaço para o senhor quiser deixar alguma mensagem para a TV São Pedro, sua primeira entrevista, né, para os pacientes que estão nos assistindo nesse momento. Ok. Nós estamos trabalhando na cidade aqui há 15 anos. Tá? É uma cidade que hoje eu tenho um grande respeito por Garibaldi, porque, enfim, em dezembro de 2001, quando eu cheguei aqui na cidade, fui muito bem recebido por colegas, por pessoas, por pacientes de um modo geral. E a gente trabalha hoje na cidade sempre buscando o melhor para o paciente. Tá? Tentando agradar o máximo possível, tá? E tendo um atendimento hoje diferenciado para o paciente em si e podendo proporcionar para ele o melhor possível. Tá certo, muito obrigado ao Dr. Marco Antônio Girardi, médico ortopedista e traumatologista, que atua no Hospital São Pedro de Garibaldi, também em sua clínica em Garibaldi, Carlos Barbosa. E ficamos por aqui com o Saúde em Foco. Até a próxima semana com outra entrevista com outro médico, aqui falando sobre o mundo na medicina. Até a próxima! Saúde em Foco, para você saber mais sobre o mundo da medicina.